Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando a galera chegar. Vou tentar começar essa live todo dia um pouquinho antes. Começar uns 2, 3 minutos antes. Hoje eu tava tão conectado com a história do livro que eu acabei passando reto e lendo um outro capítulo. E a hora que eu olhei já tava em cima da hora. Desculpa. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Que bom que você chegou até aí. Legal demais. O pessoal tá chegando. O Washington, cara, legal demais ter você aqui, viu, Washington? Eu sei que tem a ver com a tua área de trabalho, com o teu dia a dia aí. E eu tenho certeza que deve estar gostando, porque tá vindo todo dia. Kaká tá aí, bom dia, Kaká. Legal demais ter vocês aqui. Enquanto o pessoal tá chegando, se você puder escrever aí o que é que você faz e da onde você está falando, eu já vou ajustando os exemplos da aula de hoje na realidade do teu negócio, tá bom? Alguns eu conheço, outros eu não conheço. O Benjamin Flores, bom dia, tá falando direto de Recife. Acertei, Benjamin? Pessoal aqui do TikTok, Edson, Ada, Silvio, Germano, Eustáquio. Legal demais. O pessoal do TikTok entra, dá uma espiada e vaza. Não sabe bem o que tá acontecendo e sai correndo. Rolândia. Rapaz, Paranazão tá aí, ó. Firme e forte. Legal. Corretora de seguros em Santo André. Legal, Carla. Brasília, Bruna. Que legal, cara. Bom demais. Pessoal do TikTok aí, quem tá aí? Quem ficou? O César tá aí. Tá falando de Campinas. Quem mais aí pode escrever de onde tá falando? Cidade, falar o que faz. Show de bola. 7:02, hora de começar. E vamos de livro. Para quem não sabe o que está acontecendo, chegou agora. Todo dia eu vou mostrar. A gente tá trabalhando as ideias deste livro aqui. O livro chamado A Meta, de Eliyahu Goldratt. Um clássico da administração, um clássico dos negócios. O livro sobre a teoria das restrições. Quando eu peguei e olhei para essa capa desse livro, esse cara esquisito na capa, eu falei, mano, eu vou odiar esse livro. E eu tenho o mau hábito de comprar livros que me indicam e de me obrigar a lê-los, pelo menos o começo de cada um deles. E se o livro ficar comigo, eu fico com ele. Se não ficar, eu saio correndo e boto ele na prateleira, ele vai fazer companhia para os outros livros chatos que eu tenho. Esse aqui me ganhou, eu não conseguia parar de ler. Hoje aconteceu de novo a mesma coisa, eu passei reto no capítulo 9, continuei lendo, porque a história realmente entra em ciclos que você não quer desistir, não quer parar. Ontem, quando a gente acabou, o nosso personagem principal, o Rogo, tinha acordado na casa da mãe dele. E eram 11 horas da manhã de um dia de trabalho, de um dia útil. Quem estava aqui ontem? Faz um joinha aí. Então, quem assistiu ontem, depois do horário, as lives estão ficando gravadas, sim, no meu perfil do Instagram, mas eu vou excluir as 3 primeiras hoje. Então, hoje, no final da noite, eu vou excluir as 3 primeiras. A capa é horrível, né, Bruna? Parece livro de gente chata que vai ficar contando história tenebrosa, fumando charuto, sei lá, esquisita a capa mesmo, dá medo. Ela não é atrativa, mas o conteúdo é excepcional. Então, o Rogo acorda na casa da mãe dele, ele tinha ido pra lá na véspera para achar a caderneta dele de anotações de telefones, aquele caderninho de telefone famoso, antigo, só os da década de 80 e 70 vão saber o que é isso. É tipo falar de páginas amarelas hoje, o pessoal mais novo nem sabe o que é. E aí ele pega esse caderninho, acha o telefone de alguns amigos, começa a fazer ligações, acha o Jonah, aquele cara que ele encontrou no aeroporto em Londres, em meio a reuniões. Ele tem alguns segundos do cara, o cara faz algumas perguntas para ele, ele entende quais são os índices que ele realmente deve acompanhar e medir. E aí, 11 horas da manhã, ele acorda assustado, levanta rápido, vai até o telefone, liga pra quem? Pra quem que ele ligou 11 horas da manhã, a hora que ele acordou, na casa da mãe dele? Cara, ele não ligou pra esposa dele, ele não ligou pra casa dele. Ele ligou pra secretária na fábrica pra perguntar se estava tudo bem. A primeira reação dele não foi ligar pra casa, foi ligar pro trabalho. Sinalzão vermelho aqui, né? Aí ele liga
pro trabalho, a Fran responde, a secretária, e fala assim, e aí, turista? A gente estava quase indo procurar você em hospital, achando que tinha dado algum problema, você vai vir trabalhar hoje? Ele fala que sim, pergunta quais são os problemas que estão lá por cima da mesa dele agora, ela começa a falar que tem máquina de teste quebrada, que o chefe da expedição, o Bob, quer saber se pode liberar a peça sem testar, ele fala que não deve, e aí ela dá uma notícia massa assim, ó, o Lu tá te procurando para falar dos números que o gestor lá, que o Bill pediu. Então, primeira coisa, o Lu tá te procurando, tem máquina quebrada, mas a notícia de $1 milhão é a seguinte, o presidente do conselho, Mr. Granby, o dono disso aqui tudo, vai vir aqui para fazer uma foto do lado do robô. A gente volta pro robô, o presidente do conselho tá indo em direção à empresa, à fábrica, não sabe se bem o dia e a hora, para fazer uma foto com o robô. Ele fala, mas por que o meu robô? O que ele quer com o meu robô, com esse robô que tá aqui? Falou, um diretor olhou, gostou da cor do robô, acha que vai combinar com o tipo de cores aí do presidente, ele vai até aí fazer a foto. Vai fazer a foto porque gostou da cor do robô. As coisas improváveis da vida, né? Tá indo porque tá indo e pronto, acabou, você não tem controle quanto a isso. Ele falou, olha, só me avisa o dia que ele for vir para eu poder combinar com o pessoal do sindicato, liberar a área onde ele vai trabalhar, onde ele vai tirar foto para não ter nenhum acidente e tal, e fica por isso mesmo. Aí ele se lembra dos robôs, ele se lembra daquela frase dele no aeroporto pro Jonah, dizendo que a produtividade tinha aumentado 35% por conta dos robôs, e a risadinha que o Jonah fez quando ele disse isso, e as perguntas que ele fez quando ouviu aquilo, do tipo, legal, então a tua fábrica está tendo 35% a mais de vendas agora. E lembrem-se, né? Algumas perguntas que a gente ouve, algumas colocações que a gente ouve, algumas afirmações nos dadas aí durante o nosso dia, às vezes, num primeiro momento, elas não surtem nenhum efeito. Mas não quer dizer que você não está com ela dentro da tua cabeça, digerindo ela. Então, ontem mesmo, no trabalho, eu, finalizando uma página de vendas de um produto, eu pedi para algumas colaboradoras, algumas sócias lá, olharem a página e me dizer o que elas estavam achando a respeito da página. E uma delas, no final do dia, veio para mim e falou, cara, eu falei para você que eu estava estudando página, eu estava tentando fazer páginas de conversão, você nem deu atenção, agora você vem com essa página pronta. E eu disse a ela, não quer dizer que o que você falou para mim não fazia sentido, eu só estava processando a ideia e tentando achar um jeito de resolver. Então, não é que você fala e a pessoa não ouve o que você está falando. É que às vezes o tempo de processamento e a forma com que cada um processa é um pouco diferente. Então, uma boa comunicação, uma comunicação limpa e transparente pode ajudar nesses momentos. Essas perguntas que ficam martelando a cabeça da gente estavam martelando a cabeça do Rogo. E ele se lembrando e dizendo assim, cara, eu me sinto quase um imbecil de pensar que eu disse um negócio desse pro Jonah e ele me fez 3 perguntas. E as 3 perguntas que ele me fez são as perguntas que definem a ligação que eu fiz para ele ontem, que falam a respeito da meta. Quer ver quais são? E nisso a mãe dele interrompe e diz assim, olha filho, senta aqui e toma seu café. Coisa de mãe. Senta aqui e toma seu café, você precisa comer. E menino, você precisa parar com esse mau costume. Fala aí, William, beleza? Bom dia, galera. Pessoal que tá chegando aí, prazerzão tê-los todos aqui. Paula acabou de entrar, o Ângelo tá por aí. Legal demais, o pessoal lá do TikTok não gosta de escrever, eles são meio tímidos. Convidem alguns aí para entrar na live, para vir assistir com a gente. Espero que mais e mais pessoas venham a cada dia. Não é pela quantidade, mas é pela possibilidade delas de serem alcançadas pelo conhecimento. Conhecimento liberta, pessoal. Tem gente que fica preso, achando que algumas coisas são porque são e são daquele jeito e não tem o que fazer, e a vida não anda para frente nem para trás. O cara tá preso mesmo. E eu sou aquele cara que tá brigando para libertar as pessoas dessa cadeia da ignorância, tá? É só isso. Eu quero que você prospere na sua vida, eu quero que você ganhe seu dinheiro, eu quero que você cuide bem da tua casa, da tua família, dos teus filhos, e que não use nenhum tipo de desculpinha para falar que não sabia. Então, o conhecimento liberta. Saber que existe gente que consegue romper em algumas áreas te estimula a romper também, tá bom? Então, voltando aqui, a mamãe dele fala, senta aqui, filhinho, um cara de 40, quase 50 anos, senta para tomar café.
e aí ela embrulha um lanchinho para ele levar para casa, para a fábrica, para o dia dele de trabalho, e diz assim, olha, esse negócio que está acontecendo na fábrica, esses robôs, me fala um pouquinho, o que, que são esses robôs? Eles têm cara? Ele fala, não, não tem cara não, mãe, é um monte de braço. Então o que, que esse cara tá querendo vir aqui tirar foto com o robô que não tem cara? Quem que é esse cara? Ela falou, é o dono da coisa toda, é o cara que toca o negócio e tal. Ele falou, pô, legal. É assim, ó, você avisa bem pra ele que se ele fizer alguma coisa com meu filho, você me liga, hein? Porque eu vou ligar pra ele e vou dizer como é que foi que eu te criei. Ele fala, eu tenho certeza, mãe, que você vai fazer isso e vai me defender sempre. Então, esse papel da mãe é sempre tentando cuidar das crias, dos filhos, é algo natural. E ele não rebate isso, não discute com a mãe, ele fala, eu tenho certeza que sim, eu sei que você vai cuidar, eu sei que você vai ajudar, eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer. E aí ele sai da casa da mãe, e quando ele tá saindo, a mãe dele fala, olha filho, nada de preocupações, hein? Esse negócio de não dormir à noite, você ficou a noite inteira ligando pra tudo que é canto do mundo, esse negócio de não dormir à noite não vai dar certo. Olha seu pai, hein? Seu pai morreu por causa disso. Ele fala assim, mas mãe, meu pai morreu atropelado por um ônibus, não tem nada a ver com não dormir à noite. Ela fala, tem sim, porque se ele não tivesse tão preocupado com um monte de problema, ele tinha olhado para um lado e para o outro antes de atravessar e não tinha sido atropelado. Ele falou, talvez a senhora tenha razão. E aí ele sai, pensando naquela conversa da madrugada com o Rogo, né? Nisso de pensar na conversa, ele fica lembrando da frase dele, daquele negócio de ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro. Aí ele se lembra das perguntas que o Rogo fez para ele no aeroporto, quando ele disse que o robô tinha aumentado a produtividade em 36%. Ele pergunta, ele fica se lembrando porque pela cara, ele diz assim, pela cara parecia que ele sabia de algo, que a minha produtividade não tinha aumentado. Ele havia me feito algumas perguntas e eu me lembro delas. Ele queria saber se a gente tinha vendido mais por ter instalado robôs. E eu disse que não. Aí ele queria saber também se havíamos reduzido o número de pessoas na folha de pagamento. Quem se lembra disso? E eu disse não. Aí ele perguntou também se o estoque de peça não produzida, de material para produção, se o inventário da fábrica tinha diminuído. E eu disse também não. Aí ele deu uma risada, porque ele já sabia que realmente a produtividade não havia aumentado. E foi assim que o Jonah descobriu, ele fala. Ele usou perguntas simples como forma de verificar as medidas, para ver se o seu palpite sobre os robôs estava correto. Vendemos mais? Isso tem a ver com aumento de ganho. Diminuímos, demitimos, tiramos alguém da folha de pagamento? A nossa despesa operacional diminuiu. E a última, exatamente o que ele disse, os inventários diminuíram? Você tem menos estoque agora? Então a produtividade, segundo esta tese das indústrias, e ontem eu disse a respeito de outras teses e de outras coisas que medimos, na minha empresa, na empresa de serviço, né, no meu grupo econômico, para todos os negócios que são relacionados a serviço, eu olho para 3 indicadores e são as perguntas que eu faço para os sócios todos os dias. Tem alguém devendo? Tem alguém reclamando? Tá marcando reunião nova com gente que você não conhece? Então, eu olho essas 3 coisas. Podem até estar erradas, mas como eu olho sempre as mesmas 3 coisas, se tiver alguém reclamando é porque o serviço está ruim. Se tiver gente não pagando, mesmo um serviço bom, está com inadimplência, eu não vou ter caixa. E se está todo mundo pagando, não tem ninguém reclamando, e está fazendo reunião nova todo dia, com cliente novo, vai pôr cliente novo na base. Então vai aumentar a quantidade de cliente que não reclama e paga, a minha empresa está crescendo. E empresa que não está crescendo está morrendo. Escreve isso aí. Negócios que não estão crescendo estão morrendo. Escreveu? Não precisa escrever na conversa aqui não. Escreve no teu caderninho aí para você gravar, porque quando a gente escreve, a gente grava. Empresas que não estão crescendo estão morrendo. Tendo dito todas essas coisas, ele monta no carro dele e vai para a fábrica ou para a casa dele. Pessoal, ele está indo para a fábrica, ele olha para a roupa que ele tá.
Ele fala, cara, essa roupa aqui tá amassada, eu tô sem fazer a barba, eu vou passar em casa. Aí ele vai até a casa dele, e quando ele chega na casa dele, para trocar de roupa e fazer a barba, o carro da esposa não está na garagem. Ele agradece por isso, ele fala, nossa, ainda bem que ela não está aqui. Entra, troca de roupa, faz a barba e vai para a fábrica. E ele chega na fábrica próximo a 1h da tarde, tem um monte de gente atrás dele, o Lou está querendo falar com ele sobre os números para mandar para o pitch, o diretor lá da área dele, da área de produção dele, só que ele não está com cabeça, para trabalhar número para mandar para um diretor que não está ligado no desafio dele de mudar a fábrica ali naquela hora e de entender os números que realmente importam. Então ele vai atrás do Lou para fazer algumas perguntas para o Lou. O Lou é o cara da controladoria, o cara dos números. Ele fala assim, Lou, depois que a gente instalou esses robôs aqui, as nossas vendas aumentaram? Ele falou, que pergunta é essa, cara? O negócio do pitch, não, para com o negócio do pitch. Depois que a gente instalou os robôs, as nossas vendas aumentaram? Ele fala, peraí, abre uma gaveta lá, pega um relatório que tem gráficos, e os gráficos estão assim, ó, morrendo. Gráficos de venda morrendo. Sinal vermelho. Ele fala assim, olha, as nossas vendas estão caindo. Por que você quer saber dos nossos números agora? Na verdade, Lu, eu quero entender se esses robôs eles estão dando prejuízo ou se eles estão dando lucro, porque a gente diz que aumentou a produtividade, mas as vendas estão caindo. Pelo menos a gente está conseguindo entregar as coisas no prazo agora. Os pedidos estão saindo daqui na data certa porque os robôs estão ajudando? Ele falou, não. Aliás, nos últimos 9 meses, o nosso atraso de produção só tem piorado. Está cada vez pior, não cada vez melhor. Sinais vermelhos, pessoal. Eles estavam ali o tempo todo, mas como você não estava olhando o que estava acontecendo, não estava virando nada, certo? Era isso que eu temia. O Lu fala assim, como assim? Só daqui a pouco eu te explico. Vamos lá olhar os inventários. Olha que louco, né? Ele está olhando para a venda, agora ele vai olhar para o inventário e, por último, óbvio, né? Ele vai olhar para a mão de obra, para a produção, para o que está acontecendo dentro da fábrica. Então ele vai até o inventário e lá no responsável pelo inventário é a senhora Stacy. Essa senhora Stacy ela vai ficar com a gente agora até o final do livro. Então é legal a gente ter uma imagem dela, porque o lance do romance é isso, né? Ele mistura informação bacana com coisa que é superficial, mas ele trata que a Stacy é uma mulher de uns 40 e poucos anos, é alta, magra, ela é aquela pessoa que vai direto ao ponto quando ela fala. Seu cabelo é preto, tem alguns fiozinhos brancos, e ela veste sempre saia e blazer. Então, quando você define isso, né, de uma forma clara, agora você tem a personagem na sua cabeça, ele ainda diz assim, e ó, ela tá sempre com um tipo de blusa que ou tem um babado, ou tem um laço, ou tem um enfeite. Então ela tem uma blusa com babado por baixo, um blazer e uma saia. Ela é aquela executiva mesmo, né, tradicionalzona que você vê em filme americano, ou que você vê em escritório de advogado. Você pode colocar ela ali quase como uma pessoa que queria ser advogada e virou encarregada de estoque. Aí ele chega nela e fala assim, Stacy, me fala uma coisa, o nosso estoque das peças que passam pelo robô, eles aumentaram ou diminuíram depois que a gente instalou o robô? Ela falou, você quer os números exatos? Ele falou, não, de um grosso modo. Ela falou, bom, de grosso modo, sem olhar para nada, eu posso te dizer que o número aumentou. Tem caixa aqui nesse galpão até o teto, não para de entrar caixa, não para de descer caixa. Eu tô dizendo que isso aqui tá errado desde o começo, ninguém me dá atenção. Você lembra que eu falei para você que isso aqui ia dar problema? Ele fala, ele pensa, ele não lembra, ele não sabe nem do que ela tá falando. Ele olha pro Lu, ela olha pro Lu e fala assim, Lu, vocês ficaram com uma pressão na minha cabeça para liberar mais coisa para ser produzida, coisa que não tinha nem propósito, não servia para nada, porque eu não podia trabalhar com o robô a 35% da capacidade dele, senão não ia nunca acabar de pagar o investimento feito no robô. A 35% não ia dar o prazo que eles calcularam de retorno do investimento do robô. Então vocês me mandaram soltar material, eu estou soltando material. E aí, ó, tem coisa aqui que eu nem sei o que vai fazer com isso aí.
Aí o Lu fala, não, essas peças serão usadas no futuro. Ela falou, eu espero que sim, mas pode ser que nem use, porque tem coisa aí que tá fazendo, ó, que já tem estoque para 3 anos. Nós vamos até aonde com isso? Olha que loucura, pessoal. E aí tenta trazer isso para tua vida, tenta trazer isso para o teu negócio, tenta trazer isso para tua realidade. Quantas vezes eu vi gente comprando, em vez de comprar pelo fluxo de necessidade, manter um estoque controlado, comprava porque estava em promoção, um negócio que não tem demanda, ou comprava porque era um lançamento de uma droga nova nas farmácias de manipulação. Isso aqui acontece o tempo todo, o farmacêutico adora novidade. Então aí sai lá o pozinho que vai substituir o Venvance, o pozinho que vai substituir o Ozempic. Vai lá e compra 1 quilo daquele troço, não sabe se vai vender, não sabe se vai ter custo, se vai ter preço, não faz nem ideia do que está acontecendo e compra por comprar. Aqui eles estavam produzindo por produzir, para provar uma meta, para provar uma tese de que o aumento da produtividade ia aumentar o custo por peça produzida. Aí ele vira e fala assim, tá, aumentar a produtividade diminui o custo por peça produzida. O cara da controladoria fala, pode olhar aí, diminuiu o custo por peça. Ele fala, mas e o tempo desse negócio aqui no estoque? Quanto custa em dinheiro esse monte de estoque parado aqui por mês? Essa aqui é uma dica para o teu negócio de ouro. Uma dica de ouro. Tá com estoque alto, tá cheio de coisa aí, tá cheio de peça que não vendeu, tá guardando cacareco aí para ver que dia que vai acontecer. Faz uma venda de jardim, faz uma promoção, desova o troço, tira daí de dentro e mantém o teu estoque dentro de uma programação que seja aquela do volume de venda. A gente estava falando outro dia, eu e o Benjamin Flores, na mentoria, a respeito da dificuldade que ele tem no Dia das Mães, porque ele tem que parar de vender no sábado, porque ele não tem mais produto para entregar. E ele não compra mais produto porque ele trabalha com flor, e flor é perecível, e se ele comprar uma pancada de coisa, vai estragar. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, bom, nós temos a base de clientes, nós sabemos quem compra flores, quem tem o hábito de comprar flores, existe recurso para entrar em contato com essas pessoas, nós vamos inverter o jogo, como foi feito uma vez aqui no Velling, também para o Dia das Mães com orquídeas, um amigo meu, gerente comercial da maior operação de orquídeas de Olambra, ele antecipou o Dia das Mães, ele definiu o preço que o mercado ia trabalhar, ofereceu para o mercado 40 dias antes a possibilidade de comprar por um preço fixo, e tirou o material dele do leilão, tirou do dia do jogo, então ele antecipou o processo. Se o cara que planta orquídea pode antecipar o processo, eu que vendo orquídea, eu também posso antecipar o processo. Então a sacada de negócio aqui qual é? Eu vou pegar toda a minha lista de clientes, eu vou disparar uma mensagem dizendo Dia das Mães está chegando, antecipe o seu pedido, compre com um cupom com 15% de desconto, alguma coisa assim. Eu vou vender antes, porque daí eu posso comprar antes, e comprar antes do Dia das Mães eu compro muito mais barato do que no Dia das Mães, e aí eu vou ter um volume vendido, que eu comprei uma semana antes, porque a orquídea é dura, certo? E eu vou ter a possibilidade de atender aquele cara de última hora, aquele cara que não era meu cliente, que não foi abordado por esse anúncio, naqueles últimos 3 dias chegando no Dia das Mães com o estoque que eu teria regularmente aqui. Então, tudo tem jeito, tá? Tudo tem jeito. Então, se você tem um estoque maior do que você precisa, você não precisa ter ele. Agora, você vai começar a botar um monte de desculpa. Ah, mas se eu não coloco mais peça, a produtividade do robô não aumenta. Essa é a desculpa do livro. E aí, no teu negócio, aí você vai ter outra desculpa. Aí, também tem o outro lado da história. Eu não vou comprar porque eu não sei se vai vender. Aí o cara não compra porque não sabe se vai vender, não fez nada para saber se ia vender e fica preso. Então a minha missão aqui é libertar você da cadeia. É achar um caminho para você poder saber que vai vender, que vai ter demanda, que vai ter negócio. O melhor caminho que eu conheço para saber que vai vender é dominar a rede social, dominar o Google, dominar o marketing digital e saber que eu boto dinheiro de um lado e sai cliente do outro. Esse negócio mudou a minha vida. Então lá no Benjamin Flores ele tem vivido isso. Ele sabe que bota dinheiro de um lado e sai venda do outro, e agora a gente vai usar a informação que ele tem dos clientes dele para fazer mais venda e mais negócio. Isso aí muda completamente o jogo, pessoal. Essa dica aqui, ó, é dica de mastermind, de consultoria. Presta atenção no que está acontecendo aqui, certo? Então vamos continuar aqui.
ele já tem a notícia de que não está vendendo mais, ele já tem a notícia de que os inventários estão lá em cima, o estoque está no teto, e a terceira coisa que ele vai atrás é do Bob, vai até a produção, manda chamar o Bob chega e fala assim, Bob, não, para Bob, presta atenção aqui, nós estamos falando sobre as nossas celebridades, os robôs. A gente está preocupado com eles e veja, não, fica tranquilo, os robôs estão funcionando bem, está produzindo na carga total, está tudo bem agora. Ele falou, não, Bob, calma. Bob, depois que a gente instalou os robôs, a gente conseguiu entregar coisa mais rápido, fechar pedido mais rápido, produzir coisa mais rápido. O robô no talo, do jeito que tá nos ajudando a tirar pedido da fábrica mais rápido, porque custo não diminuiu, porque a gente não mandou ninguém embora. Mas tá pelo menos ajudando na parte de vendas. Ele falou, deixa eu te falar. A gente consegue produzir bastante com eles, sim, isso é verdade. Mas o problema é o seguinte, eu tenho uma pilha de peça da peça tal aqui, que o robô fez. Eu não consigo fechar a produção, porque falta outra peça lá que aquela outra máquina tem que fazer. Aí a Stacy fala, a produção está sempre desencaixada, não produz o que precisa. O robô produz mais de uma coisa, não tem como produzir o resto na mesma quantidade e tal. E ele fala, não é bem verdade. A gente consegue produzir em quantidade e em qualidade. O que a gente não consegue é sincronizar o processo. Quando eu tenho uma coisa, eu não tenho outra. Quando eu não tenho outra, eu não tenho uma. Então eu nunca tenho tudo o que eu preciso ao mesmo tempo. E aqui está o problema da fábrica. Quando ele tem uma coisa, ele não tem outra coisa. O que está faltando aqui é gestão no processo de produção. Não produzir por produzir, mas produzir em função da venda, no ritmo que vende, para atender pedidos, olhando, óbvio, a previsibilidade de venda de pedido, porque eu não preciso esperar chegar o Dia das Mães para saber que vai vender flor. Eu tenho um histórico de que vai vender flor no Dia das Mães. Só que quando você conversa com a Stacy, o foco dela é inventário. Quando você conversa com o Lu, o foco dele são os números que a matriz quer que ele controle, que ele é um controller. Quando você fala com o Bob, o foco dele é quantidade, homem, hora, produção e tudo mais. Ninguém está focado na meta de uma forma integral, porque ninguém nem conhece a meta. Nem mesmo o Rogo conhecia a respeito dessas coisas. Então é normal dentro de uma família, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, que as pessoas estejam olhando para o próprio umbigo. Como é que eu mudo isso? Compartilhando com todos quais são os objetivos, o que é que eu pretendo com as ações, para onde é que eu estou indo, por que é que eu estou fazendo esse esforço a mais, por que é que eu fico uma hora a mais no trabalho, qual que é o objetivo de estar trabalhando uma hora dessa. Esse negócio precisa estar conversado, todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Quando todo mundo está alinhado no propósito, na meta, as coisas caminham de uma forma mais rápida, rumo a um alvo mais certeiro, é mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, dito isso, a gente fechou o time dos sonhos, o time dos diretores, dos gerentes da fábrica, que vão ajudar a reverter o processo. Eu tenho aqui agora o cara que é responsável pelo custo de produção, pelo custo lá, né, do que é despesa para produzir mercadoria. Eu tenho o responsável pelo inventário, pela quantidade de coisa que está em estoque para produzir, e eu tenho o responsável por controlar os números de venda, os números de produtividade, de desempenho da fábrica. Então eu fechei um time que com esses 3 times eu consigo mexer nos resultados, trabalhar os números e mudar a história do negócio. Você tem o seu time aí? Você já tem um time? Você tem as pessoas capacitadas a te trazerem esse tipo de solução no teu negócio? O cara que é o eu empresário, eu sozinho, eu sou contas a pagar, contas a receber, eu vou no banco, eu apito, eu assopro, eu subo na caixa d'água, eu acho o vazamento, eu troco o cano, eu troco a boia. Esse cara não tem um time desses. É impossível ter um especialista em números, um especialista em vendas, um especialista em marketing, um especialista em produção. Não tem como ter esse monte de gente dentro de uma equipe de trabalho.
para empresas pequenas. Mas existe solução para isso, né? Tem caminhos alternativos para quando você não tem tamanho para ter esse monte de coisa perto de você. Existe forma de ter conselho administrativo sem ter esse monte de gente na tua folha de pagamento. Então a gente pode falar disso, sobre isso outros dias. Amanhã a gente volta para a história, onde eles realmente vão começar a ter gerência sobre o processo, buscando a meta. E você vai aprender como que mexe em cada coisa, como que acha um ponto de retenção, trabalha aquele ponto para ir chegar no próximo e vai liberando todos os entupimentos do cano. Tudo que está entupido, você vai desentupindo e aí gera um fluxo. Na minha teoria, é a teoria do catavento. Eu tenho lá as pás do catavento. E se uma dessas pás estiver virada para travar o movimento do catavento, pode bater o vento que for, que não vai fazer girar mais. E quando as outras girarem, essa aqui vai servir de freio, vai atrapalhar o processo. Então eu olho para o sistema como um grande catavento, com várias pás. Se essas pás todas estiverem alinhadas e eu jogar fluxo de vento aqui, aquilo vai girar, 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 girar e vai girar cada vez mais rápido. Por outro lado, se tiver uma pá dessa desalinhada, zanga. O Léo tem um escritório grande de advogados lá, tem um monte de gente trabalhando, mas se a recepcionista atender o telefone de qualquer jeito, não vai ter serviço para ele. Porque ela já matou lá na entrada o cliente que poderia ser um cliente lá na frente. Tô vendo o pessoal aí da Emanamor. Emanamor é lá de Cuiabá, é cliente da agência. Legal demais vocês estarem aí. Faz todo sentido para vocês, viu? O que a gente está estudando aqui todo dia, 7 horas da manhã. Eu sei que aí é mais cedo ainda, né? É 1 hora para trás. Então, faz esse esforço e tenta pelo menos assistir o que está ficando gravado aí, tá bom? Em casa, Claudinha, a mesma coisa. A gente vai terminar agora. Vai ter ponto de restrição. Ou é o horário que está acordando, ou é televisão demais, ou é leitura de menos. Se o objetivo lá no final é claro, a gente tem que estabelecer processos, medições e liberar essas coisas que estão interrompendo o processo, tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje. Amanhã a gente volta. Amanhã, capítulo 10. 10. Vamos chegar a 1/4 do processo. E passou rápido, né? Nem parece que a gente está há 10 dias estudando todo dia às 7 horas da manhã. Eu já não estou nem sentindo mais acordar cedo. Pessoal, até amanhã. Se Deus quiser, espero vocês. Obrigado por estarem aqui. Compartilhem o link da live, compartilhem a respeito da live. Manda esse vídeo aqui para mais e mais e mais pessoas, para a gente trazer mais gente junto com a gente. Não vamos ser egoístas. Claudinha, no seu condomínio aí, deve ter umas 80 mulheres que precisam ouvir o que nós estamos falando de manhã cedo aqui. Chama esse povo para a live, tá bom? Valeu, tchau, tchau.